Olá pessoal, vamos dar sequência na aula sobre gramática, com a introdução sobre os elementos da comunicação. Aula 2. Então esses elementos são emissor, referente, mensagem, canal, código e receptor. Então de início, vamos estudar esse sistema de comunicação. Temos o emissor, que ele vai enviar uma mensagem ao receptor. Por exemplo, o referente pode ser a situação ou o assunto. Podemos simular aqui, onde esse emissor ele pode ser um professor, onde este referente seja assunto sobre a Revolução Industrial na Inglaterra. Então tem esse contexto. E a mensagem é o próprio assunto. O que ele passará nessa mensagem? Quais seriam os fatores, por exemplo, da Revolução Econômica na Inglaterra? Então ali ele mostrará os fatores. Depois, como que ocorreu o desenvolvimento e as suas consequências nesse período. Então, tudo isso estará na mensagem, que passará ao receptor. O canal, o que seria o canal? Neste caso, o canal é o próprio ar. Por quê? O emissor, ele vai utilizar do quê? Das suas cordas vocais, da fala, onde ocorre uma vibração, ele emitirá o quê? A fala, as palavras. E a palavra, ela se propagará, neste caso aí, numa sala de aula, pelo ar. Ou seja, as ondas sonoras são ondas mecânicas, então elas vibram até chegar ao receptor. É um exemplo. E o código? O código é a mensagem, seria o meio pelo qual esse professor está utilizando. Ele utiliza aí palavras, por exemplo, da língua portuguesa. Se for um professor da língua inglesa, ele vai usar ali a língua inglesa. E se ele tiver, por exemplo, realizando uma aula remota, daí ele se utilizará também, verbalmente, por meio das palavras. Só que nesse caso, o canal seria a própria internet, por meio do microfone. Depois, o receptor, ele receberá essa mensagem por meio do quê? De um fone de ouvido, se for o caso, ou alto-falante. Então é bem simples, bem direto. Então agora, para reforçar, tem até uma lista sobre esses pontos. O emissor, quem envia a mensagem, ele é a fonte. O receptor, quem recebe, ou seja, ele é receptor, ele também é o destinatário. Mais exemplos. Antigamente, nós enviávamos cartas. E essa carta ela tem o quê? Um destino, um endereço, ou seja, o destinatário. A mensagem, como eu falei antes, é o conteúdo, o texto, a fala, a imagem, se for o caso. O referente, como eu havia falado antes, o assunto, o contexto, a situação. O canal ele pode ser físico, como eu disse antes, pelo ar ou virtual, por onde a mensagem viaja. Hoje, atualmente, quando nós mandamos uma mensagem a um colega, a um amigo, nós utilizamos o WhatsApp. É por meio dele que ela se propaga. E o código aos sistemas. Pode ser língua portuguesa, quem se comunica, no caso, pode ser Libras, pode ser, até como eu havia dito na primeira aula lá sobre cultura e linguagem, que eu dei os exemplos sobre as cores do semáforo na comunicação. Também é um tipo de sinal, um tipo de código. Um exemplo, numa guerra. Você pode usar ali, na área militar, o código Morse. De repente, também, de uma maneira um pouco mais primitiva, você pode colocar um bilhete, enfiar dentro de uma garrafa, enfiar uma rolha e lançar lá ao mar. Ela chegará ao seu destinatário. É um pouco meio jocoso essa situação da garrafa, mas também pode acontecer. Então, a próxima aula será sobre funções da linguagem. Então, estudamos os elementos da comunicação e a próxima aula estudaremos sobre as funções da linguagem, que, diga-se de passagem, é muito interessante e é bom atentarmos sobre elas, por quê? Isso nos dá uma capacitação, aumenta nossas habilidades para a interpretação dos textos, sejam eles textos sobre história e também sobre literatura. Então, por meio das funções da linguagem, nós podemos melhorar nossas habilidades de leitura e de comunicação. Isso é bem interessante. Então, até a próxima aula.